Há algo de profundamente misterioso na forma como a providência escolhe manifestar-se aos homens. Não é nos palácios dourados dos poderosos, nem nas catedrais suntuosas das grandes capitais que ela prefere revelar seus desígnios mais sublimes. Não, é nas margens silenciosas de um rio distante, entre pedras brancas que refletem a luz do céu, que a Virgem Santíssima escolheu plantar as sementes de uma devoção que atravessaria séculos, tocando os corações e transformando almas com a mesma intensidade com que as águas do Paraná moldam as terras que abraça. Era o ano de 1528 quando os primeiros franciscanos, homens de fé ardente e espírito missionário, chegaram àquelas terras remotas do que hoje conhecemos como Corrientes. Vinham carregados não apenas de esperança, mas de uma convicção inabalável de que ali, naquele confim do mundo, Deus havia preparado um campo fértil para a semeadura do Evangelho. Entre eles destacava-se a figura venerável do padre Luís de Bolanos, um homem cuja alma parecia ter sido forjada no mesmo fogo que consumiu os grandes santos da igreja. Trazia consigo uma pequena imagem da Virgem Maria, talhada em madeira policromada, que seria o instrumento escolhido pela providência para operar maravilhas que desafiariam a compreensão humana. Mas como são insondáveis os caminhos de Deus, não foi de imediato que a devoção se estabeleceu. Primeiro, foi necessário que a própria Virgem se manifestasse de forma inequívoca, aparecendo 3 vezes sobre rocha às margens do rio, naquele lugar que os guaranis chamavam de Itati. A ponta de pedra, 3 aparições como se a Mãe de Deus quisesse gravar na memória daqueles homens simples que ali estava sua presença maternal, que ali havia escolhido estabelecer seu trono de misericórdia. Os colonos franciscanos, homens práticos, mas de fé profunda, compreenderam o sinal. Em 1589 ergueram estátua dedicada à Senhora de Itati, e foi então que começou a desenrolar-se um drama espiritual de proporções épicas, porque não tardou para que os índios locais, movidos por sentimentos que oscilavam entre a curiosidade e a hostilidade, lutassem contra os franciscanos e capturassem a sagrada imagem. Que mistério se esconde no coração humano? Aqueles mesmos que haviam tomado a estátua por força, logo se viram tocados por algo que não conseguiam explicar. Alegraram ter encontrado outra pedra de onde emanava uma luz brilhante, e um sinal sobrenatural, como se a própria Virgem lhes sussurrasse que sua presença não se limitava a uma única imagem, mas permeava toda aquela terra abençoada. Foi assim que franciscanos e índios, unidos por uma experiência que transcendia suas diferenças culturais, concordaram em estabelecer um lugar sagrado para a Virgem. Nasceu então o Pueblo de Índios de la Pura e Límpia Concepción de Nuestra Senhora de Itati, nome que carrega em si toda a poesia e toda a fé daqueles tempos heróicos da evangelização americana. Mas seria no ano de 1638 que a Virgem de Itati demonstraria de forma dramática e incontestável seu poder protetor. A redução foi atacada por um grupo de indígenas hostis e os habitantes, superados em números e sem armas suficientes para se defender, fizeram o que sempre fazem os que confiam verdadeiramente na providência. Refugiaram-se no santuário, levando consigo a imagem da Virgem, e ali se puseram a rezar com o fervor de quem sabe que apenas um milagre pode salvá-los. E o milagre veio quando os atacantes se aproximaram no santuário. Uma luz secadora, mas brilhante que o sol do meio-dia, irrompeu do interior da capela, fazendo com que fugissem aterrorizados. Que luz era essa? De onde vinha tal esplendor? Os sobreviventes não tiveram dúvidas, era a própria Virgem que os protegia, manifestando seu poder de forma visível e tangível. Este episódio, gravado para sempre na memória coletiva do povo de Itati, estabeleceu definitivamente a reputação da Virgem como protetora dos indefesos e refúgio dos aflitos. Mas não seria este o único prodígio atribuído à intercessão da Mãe do Rio Paraná. As águas que banham Itati tornaram-se palco de outro milagre memorável, quando um grupo de pescadores se viu preso por uma tempestade furiosa. As ondas agitadas e a escuridão da noite pareciam anunciar uma morte certa, até que um deles, devoto fervoroso da Virgem de Itati, elevou sua voz em oração desesperada, e eis que uma luz brilhante apareceu sobre as águas revoltas, iluminando o caminho para a salvação. A luz emanava de uma pequena capela próxima à costa, onde a imagem da Virgem parecia velar pelos navegantes em perigo. Todos sobreviveram, e desde então ela é conhecida como a protetora dos navegantes, título que carrega consigo toda a ternura maternal de quem conhece os perigos que rondam seus filhos. Há ainda o milagre da chuva e do seibo, episódio que revela a profunda conexão entre a Virgem de Itati e a própria terra que ela protege. Durante uma seca devastadora que ameaçava destruir as colheitas e trazer a fome àquela comunidade, os fiéis organizaram uma procissão solene, levando a imagem da Virgem até um claro no monte,
se fizeram orações coletivas com a intensidade de quem implora pela própria vida. No dia seguinte, chegou a chuva salvadora, mas o que mais impressionou os habitantes foi que, no local exato onde a imagem havia sido colocada, floresceu um ceibo magnífico, desafiando as condições áridas de solo. Aquela árvore que continua florescendo anualmente tornou-se símbolo vivo do vínculo indissolúvel entre a Virgem e a terra que ela abençoa. A Igreja Católica, sempre prudente em seus julgamentos sobre fenômenos sobrenaturais, não tardou em reconhecer a autenticidade dessa devoção. Em 16 de julho de 1900, sob o pontificado do Papa Leão XIII, a estátua de Nossa Senhora de Itati recebeu a coroação canônica, sendo proclamada padroeira de Corrientes. Este reconhecimento oficial selou definitivamente o que já era uma realidade vivida pelo povo, a presença maternal da Virgem naquelas terras argentinas. Em 1950 foi construída uma basílica majestosa para abrigar a sagrada imagem com uma das cúpulas mais altas da América do Sul, como se quisesse que o próprio céu pudesse contemplar mais de perto aquela devoção que tanto alegra. Hoje, cerca de 300 mil peregrinos visitam anualmente o santuário, vindo de todos os cantos da Argentina e além, em busca da intercessão daquela que é carinhosamente chamada de Mãe do Rio Paraná. A estátua de madeira, com seus 126 centímetros de altura, mantém as mãos em posição de oração, vestida com um manto azul, bordado e túnica branca, coroada com a coroa solar, que reflete a luz divina. Mas é no olhar sereno da imagem que se encontra o verdadeiro mistério desta devoção, um olhar que aparece abraçar toda a humanidade sofredora, prometendo consolo aos aflitos e esperança aos desesperados. Corrientes é hoje conhecida como Terra de Maria, título que carrega em si toda a história de fé e milagres que se desenrolou ao longo de 4 séculos. E quando contemplamos essa devoção extraordinária, não podemos deixar de nos perguntar que segredo esconde o coração de Maria, que a leva a escolher os lugares mais humildes para manifestar sua glória. Talvez seja precisamente porque é nos corações simples que ela encontra a fé pura, capaz de reconhecer sua presença e acolher seus prodígios com a docilidade de uma criança. Nossa Senhora de Itati permanece ali, às margens do Paraná, como farol de esperança para todos os que navegam pelas águas turbulentas da existência humana, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da misericórdia divina jamais se apaga completamente.